como que você responde a pergunta quem é você? Porque se você não sabe quem você é ou o que você gosta, como que você vai se sentir realizado? Conquistando uma vida, mas a gente nunca sequer questionou se é realmente isso que a gente quer. Quem não tem um interesse em si, vai ter interesse em quê na vida, né? Porque quando a gente tá bom com a gente mesmo, se sente bem com a gente mesmo, a gente é uma pessoa melhor para todos. Quem você é? Normalmente, né, o que a gente responde? Nome, sobrenome, idade, o que faz. Bora aprender os pilares do comportamento humano. Para isso, eu vou contar uma historinha. Um moço, ele tinha alguns problemas como, né, uma linguagem mais agressiva. E ele não era uma pessoa agressiva, mas o modo como ele falava, muitas vezes era. Ele não era de gritar, nem nada assim. Mas um dia no mercado, ele estava lá na fila, e uma pessoa passou na frente dele e cortou a fila. E ele fez um escândalo lá. Ele gritou, foi bem agressivo, mais do que de costume. E depois disso, ele se assustou com ele mesmo. Ele não entendeu por que ele fez isso. Ele julgou a própria resposta dele muito alta para algo tão pouco, né? Já aconteceu isso com você? Né? Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa que depois a gente pergunta, nossa, por que eu fiz isso? A resposta dessa pergunta são muitas, para entender esse simples comportamento de uma briga na fila do mercado. Comportamento tão simples, de mais ou menos umas 8 maneiras, 10 maneiras, né? Eu poderia explicar, por exemplo, a personalidade dele, que tem um nível alto de neuroticismo, que faz com que as emoções se intensifiquem, que sente muito, né, uma pessoa mais profunda emocionalmente. Também podia falar que tem fatores genéticos, porque o pai dele era uma pessoa agressiva. Além disso, também eu poderia falar dos fatores ambientais, né? Ele cresceu numa família violenta, então ele aprendeu a ser violento também. Também tem a psicologia evolucionista, que fala dos nossos instintos, nossos instintos estão em nós desde o começo da nossa espécie, e muitas coisas são por conta de que coisas inconscientes em nós que façam a gente ter uma reação, né? Isso é muito comum na ansiedade, por exemplo. Na ansiedade, inclusive, uma comunicação agressiva é muito comum na ansiedade também, né? Então, poderia explicar culturalmente, né? Culturalmente, o homem, ele apresenta sua força, sua virilidade, um pouco pela agressividade, né? Se fosse outra cultura, poderia ter outro comportamento. Psicologicamente falando, né, ele tinha uma questão com a namorada que era justamente de ser passado para trás em muitas escolhas e decisões. E no mercado foi o que aconteceu com ele, ele foi passado para trás. O pessoal cortou a fila dele. E isso, ele ficou tão bravo, porque já estava cansado de uma atitude dessa, que seria da namorada dele, que fez com que ele transferisse alguns conteúdos da namorada para a pessoa, e aí começou a discussão. Fala a questão nutricional, por exemplo, o que ele comeu pode ter influenciado, né, nessa atitude dele, né, questão cerebral, né, neurológica, né, por exemplo, o estresse que ele passou no serviço nessa semana, nesse dia, o estresse no relacionamento, né, aumentaram os níveis de adrenalina, de cortisol no corpo dele, e isso influenciou muito, que são os hormônios do estresse, influenciou muito a sua agressividade, e também até a própria linguagem, porque a gente pensa em linguagem, e se a nossa linguagem tem algumas palavras ou não tem algumas palavras, tudo isso pode mudar o nosso jeito de ser. Não é muito complexo essa questão, o estudo do comportamento humano, e tem outros fatores, né, que eu não vou adentrar aqui, senão vai ficar extenso, mas assim, não é tão simples entender o porquê a gente faz algumas coisas, né? Não é tão simples a gente entender nós mesmos. Enquanto a gente não entender o nosso inconsciente, né, a gente vai seguir numa vida e a gente vai chamar aquilo de destino, né? Mas você já se perguntou, por exemplo, eu escolhi tal coisa, eu sei que eu queria isso, mas por que eu queria isso? Se a gente não é livre para escolher o que sente, como a gente pode ser livre para escolher o que faz? Livremente eu vou voar, na minha mente eu me encontrar, a psicologia vem me salvar, bem-vindo ao Livremente.